Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 17. Primeiro Pedro, capítulo 4, versos 12 a 17. Coloquei um tema, essa mensagem de chamados a sofrer com Cristo. A gente falou um pouco nesse texto na última aula que as pessoas da classe de primeiros passos tiveram. Acho que domingo passado, pela manhã. E estávamos lá, eu, pastor Érico e o presbítero Léo também participou de forma online. Então, falando um pouquinho sobre essa questão do sofrimento ali no início da aula, e depois a gente escutou o testemunho dos irmãos que estavam ali, a sua conversão, a sua fé, e hoje foram recebidos. Então, eu comecei lá falando sobre a questão do sofrimento cristão. E falei algumas questões que vou falar hoje aqui, e falei tanto do sofrimento que eu achei interessante, marcou, e pastor Érico no final falou um pouco, né, dizendo, pastor, mais ou menos assim, pastor, com minhas palavras, pastor, não é só sofrimento, não é só sofrimento, tem a alegria do evangelho, a ressurreição, coisas assim, pastor Érico comentou, e é verdade, a vida cristã não é só de sofrimento, é de glória, é de participação, é de esperança bendita, é de consolo nas tribulações, é de esperança eterna, né? Essa é a vida cristã. Então, essa carta de 1 Pedro, ela foi escrita para uma igreja que estava sofrendo, espalhada, dispersa. O próprio apóstolo Pedro também foi um sofredor, mas vitorioso, foi aperfeiçoado, amadureceu na fé e o Espírito Santo o inspirou para que ele pudesse consolar uma igreja sofredora. Todos nós temos sofrimento de vários tipos de sofrimentos. Sofrimentos pessoais, sofrimentos na família, sofrimentos na igreja, no país, sofrimentos bons, podemos dizer assim, sofrimentos por causa do pecado. Esses sofrimentos por causa do pecado não é para nós. Infelizmente, às vezes a gente sofre. A gente se envolve, a gente peca e vem as consequências. Mas não deveríamos sofrer por causa do pecado. Mas ainda estamos nesse mundo, não é? Um dia todo sofrimento acabará na eternidade. Será plena luz, plena graça, o reino de Deus em plenitude. Então vamos ler esses versos. Quero ler com a participação dos irmãos, até o verso 12 até o 19. Chamados a sofrer por Cristo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou que se comete em vós. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a
Amém. Senhor, fala conosco, aplica a tua palavra, fortalece-nos em ti, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver 3 lições básicas, dentro delas algumas aplicações e textos correlatos também. Primeiro, eu vou falar que somos amados de Deus. Imagina a importância disso para um povo que estava sofrendo. Naquelas circunstâncias ali, Pedro ainda estava vivo, a igreja sofrendo, dispersa, várias circunstâncias. Primeiro Pedro diz que até bofetadas eles levavam naquela época. Questões sociais, exclusões, sofrimentos faziam parte. Então, escutar isso, que eles eram amados de Deus, deveria ser muito importante. Como é importante no sofrimento a gente lembrar, sou amado por Deus. Amados pelas pessoas, tão bom pelo corpo de Cristo, mas muito mais saber que somos amados por Deus. Segundo, que nós devemos nos identificar com o sofrimento de Cristo. Na hora do sofrimento nosso, nós devemos lembrar, o nosso cabeça sofreu por nós. De tal forma que isso nos dá uma força, um exemplo, uma graça. Ele sofreu, somos o seu corpo, sofreremos nesse mundo. E em terceiro lugar, veremos no finalzinho desse texto que foi lido, deixa-me ver aqui, encomendem vossas almas ao Criador. Essa é a terceira lição principal. Na hora do sofrimento, se entregue, lembre-se do Criador. Cristo seja ali um momento de você e Deus, né? Se encomenda a sua alma, a salvação da sua alma é mais importante. Então vamos estar olhando mais vagarosamente esse texto da palavra de Deus. O verso 12 começa aí dizendo, amados, amados. Várias partes da palavra de Deus, várias cartas têm essa expressão, amados. Talvez 22 ou mais vezes, pelo que vi, talvez seja mais. Se a gente olhar não só a expressão amados, mas sobre o amor de Deus ao seu povo, aí são muitas outras expressões bíblicas que mostram que nós somos amados por Deus. Isso é tão bom. Amados, não estranheis o fogo ardente. Ele fala nesse fogo, que é um fogo que vem para nos provar, que vem para nos purificar e nos fortalecer, vindo do próprio Deus. Pode vir também de outras fontes, de nós mesmos, dos nossos pecados, pode vir do diabo também, mas aqui ele vai falar vários tipos, mas em resumo, passou por Deus. Deus permitiu, seja qual for o tipo de sofrimento, Deus permitiu. E ele vem para nos purificar e nos fortalecer. Nós somos chamados, somos amados, chamados de amados. Se a gente olhar aqui no contexto dessa carta de Pedro, eu vou passar rapidamente, só mencionando aqui algumas coisas, sem citar muita referência, mas no capítulo 1 nós somos chamados de eleitos, não só de amados, mas de eleitos, mostrando que Deus nos elegeu, nos amou, tem um plano antes de criar esse mundo, na eternidade. Isso é muito bom, saber que Deus nos ama, nos elegeu, nos escolheu antes de criar esse mundo. Fomos chamados e eleitos para vivermos uma vida de santificação do Espírito, como diz aí o início do capítulo 1. Verso 3 ou 4, ainda do capítulo 1, diz que ele nos regenerou. No verso 14 do capítulo 1, nós somos filhos da obediência. Olha que expressão linda. Deus nos amou e é nosso Pai, nós somos filhos da obediência. Amados, chamados para ser santos, chamados para sermos obedientes.
Filhos da obediência, essa expressão, somos filhos de Deus, não devemos perder. Isso é tudo na nossa vida. Filho. Interessante que até o próprio Jesus Cristo, nas suas tentações e lutas aqui na terra, o próprio diabo questionou isso. Se és filho de Deus. Veja, talvez o diabo tente nos tentar nisso também, que duvidemos disso. Sou amado mesmo, fui eleito mesmo, sou filho de Deus mesmo. Então aqui nós somos chamados de filhos da obediência. Pedro nos fala, devemos viver como os filhos da obediência. Ainda no capítulo 1, devemos ser santos, como aquele que nos chamou. Deus nos chamou. E nós devemos ser santos, porque nosso Deus é santo. Ainda no capítulo 1, verso 23, fostes regenerados mais uma vez, mostrando que o que é a igreja? São pessoas que provaram da regeneração, da fé, do arrependimento. Deus transformou nossas vidas. Somos esse povo, o povo de Deus, regenerados. Capítulo 2 diz que nós devemos nos despojar de toda maldade, de todo pecado e desejar o genuíno leite espiritual. Somos chamados a rejeitar o pecado. E o genuíno leite espiritual aqui é o ensino bíblico, a doutrina, a palavra, é por meio dele que nós crescemos como filhos. Verso 11 do capítulo 2, Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros. Por isso que sofremos também, somos peregrinos nessa terra. Aqui não é nosso lugar eterno. A terra, por causa do pecado, foi amaldiçoada e há sofrimentos aqui. Há sofrimentos para todos nós, sabemos disso, porque somos peregrinos. Aqui não é o lugar definitivo, é um lugar temporário, importante, devemos amar a terra, mas saber que somos peregrinos e forasteiros aqui. Mas ainda assim, com alegria, viver pela fé como cristãos, sabendo que algo maior nos espera, o reino, a eternidade. Mas sofremos também por isso, que somos peregrinos. Ele continua falando no capítulo 2, dizendo que para isso mesmo fomos chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Mais uma vez, ele diz que quando Cristo era afligido, ele tinha paciência. E da mesma forma, nós devemos ter o mesmo comportamento que Cristo teve, de ser paciente nas tribulações, ao ser provocado, ao sofrer. Nós para isso fomos chamados, às vezes a sofrer pelo bem, como Cristo sofreu pelo bem e buscando sempre a vontade do Pai. Capítulo 5, fala os deveres do ministério, as questões familiares também aqui são incluídas. Imagine o que era ter família naquela época, né? Sofrer junto com a família. Hoje a gente viu em Eclesiastes que há aqueles que querem viver sozinhos, ganhando dinheiro, tendo muita coisa, não tem nem com o que gastar, mas como é triste isso. Deus nos chama a família, Deus nos chama a comunidade, Deus nos chama a, às vezes, sofrer pela família, para cuidar da família, os sofrimentos que tem a família de Deus e a família de cada um de nós também particularmente. Pois é. Então, somos chamados, amados, chamados por Deus para tudo isso. E aqui eu incluí o chamado de Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, versos 19 e 21. É tão bonito, como isso me abençoou. Lembrar que já no passado, no Antigo Testamento, Deus chamava. É o mesmo povo, somos a mesma igreja, de Elias e de Eliseu. E um dia o Senhor chamou Eliseu para ser profeta. Ele estava trabalhando ali na agricultura com bois, arando a terra. Eliseu passou e lançou sobre ele o manto, seu manto. E ele entendeu, já sabes o que fiz contigo. Ele quis cuidar, dar um beijo no pai, na mãe, e ele disse... Elias disse como quem diz, vai e volta logo, e assim ele entendeu ali o que aconteceu, chamado de profeta.
e ele depois cuidou da família, pôs em ordem lá a sua casa, o povo, e passou a servir o profeta Elias, que logo depois o Senhor toma para si, e Eliseu recebe ali um ministério de profeta, uma unção dobrada. A unção, interessante que os milagres que Deus fez através de Elias, o Senhor fez em dobro, certamente, pelo que estou lembrando aqui. Acredito que foi exatamente em dobro. Então, mostrando um chamado. E quando Cristo chamou os seus discípulos, a exigência era tão grande quanto a de Eliseu. Aquele que não deixar pai e mãe não é digno do Evangelho. É um chamado mostrando que o reino de Deus é maior do que tudo. O reino de Deus, imagina aí, Eliseu, ele entendeu, né? Aquele manto que Elias jogou sobre ele, representava a autoridade, a transferência de autoridade, a um chamado de Deus, e Eliseu entendeu imediatamente. Não é assim conosco? Quando Deus fala, é claro. Quando Deus nos chama, e às vezes Deus nos chama em lugares imprevisíveis. Aqui ele estava trabalhando, arando a terra. Às vezes Deus nos chama, seja na conversão, seja para um ministério, né? Aqui era um ministério profético. Às vezes Deus nos chama nos lugares menos prováveis. Ali ele estava arando, trabalhando a terra, e vem o chamado de Deus. Não é assim? Quantos de nós foram chamados, às vezes sem nem pensar que era naquele dia, mas Deus fala. A voz de Deus é uma voz irresistível. A voz de Deus, quando Deus fala, a gente sabe que Deus falou. Porque vem a confirmação, o Espírito testifica, vem o entendimento, vem a clareza, é o poder da palavra de Deus. Deus chama, e é um chamado eficaz. Nos chama de amados, nos chama de filhos, e isso faz sentido. Isso é tudo na nossa vida. A gente entende a urgência do reino, a gente entende o que é ser igreja. Como é que a gente entende isso? É pelo Espírito, é pela revelação de Deus, e a gente dá valor. A gente quer ser igreja, a gente quer estar junto, a gente quer servir, porque a gente sabe que isso é verdade. É verdade, não há outra coisa que faça mais sentido na vida do que isso. Já sabes o que fiz contigo, disse o profeta Elias a Eliseu. Já sabes o que fiz contigo. Se Cristo dissesse isso para nós, e ele diz por meio da sua palavra, né? Vocês já sabem o que estou fazendo com vocês. A gente sabe. Cristo está realizando em nós uma obra de santificação eterna, nos revelando, nos dando crescimento, nos chamando a cada dia. Já sabemos o que Ele está fazendo conosco por meio da palavra. Já sabemos o nosso fim eterno. A convicção do Espírito, somos chamados pela pregação da palavra de Deus. Ainda nesse verso primeiro, sobre amados, o texto também nos fala de sofrimento, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu li o texto errado, foi? Foi, eu li capítulo 2, verso 11, que é bem parecido. Então, deixa eu ir para o texto correto, é o 4:12. Então, continuando. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, nesse verso 12, nós vemos também que sofrimento não é extraordinário para o crente. Ele está dizendo, não estranhe o sofrimento que veio sobre vocês. Porque isso é muito comum, a gente estranhar, mas por que isso está acontecendo? Por que o sofrimento? E Pedro está dizendo, não estranhe o sofrimento, é normal. Deus tem um propósito, Deus está nos santificando. É um propósito purificador e de fortalecimento da fé. Será que nós podemos crer nisso? Que todo o sofrimento que Deus permite sobre a sua igreja tem um propósito purificador e também de fortalecer a nossa fé. Será que a gente crê nisso? A gente entende? Somos amados. Deus continua nos amando quando a gente sofre.
Ele está me purificando, Ele me ama tanto que permite eu passar por isso. De tal forma que a gente aceita o sofrimento de bom grado, a gente oferece a Deus nosso sofrimento, em adoração, em louvor, mesmo quando a gente não entende, Senhor, eu te ofereço. Eu sei que vem das mãos de um Pai que me ama. Isso é um ponto tão difícil da gente entender, o sofrimento. Chegar ao ponto da gente dizer, eu creio que Deus mandou, mesmo que eu não entenda, eu me submeto. Quem sou eu, Senhor? Eu sou um grão de areia. Quem sou eu para questionar? O Deus purificador, aquele que está comigo no meio do sofrimento. Isso é um ponto difícil da gente entender e pela fé a gente aceitar o sofrimento. Oferecer a Deus nosso sentimento, ou nosso sofrimento. Senhor, eu te ofereço, eu não entendo tudo, mas sei que vem das mãos de um Pai que me ama. Sou amado de Deus. Então o sofrimento não é extraordinário para o crente, vem com o endereço certo. Aqui também nós aprendemos nesse texto que muitas vezes nós temos que escolher ou sofrer ou pecar. Ou sofrer ou pecar. É uma decisão que eles tinham que tomar naquela época e ainda hoje é assim. Muitas vezes, se a gente escolher pecar, a gente nem vai sofrer. Eu escolho. Nem estou sofrendo, parece até gostoso, parece até bom, mas depois chega a conta. Mas essa decisão que a gente tem que tomar, ou pecar ou sofrer, muitas vezes. É preferível que escolhamos o sofrer por Cristo. Outra coisa também importante, nós lembrarmos, é a nossa condição anterior, né? Antes de sermos amados, éramos inimigos. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem foi, mas eu anotei aqui. Se somos bons, não há esperança para nós. Se nos achamos bons, não há esperança para nós. Mas se você se acha um pecador, mas se arrependeu, é amado por Deus, aí há esperança, aí você é igreja, aí lugar para você na igreja. Se você é bom, não é o seu lugar. Cristo veio morrer por pessoas como nós, pecadores, éramos inimigos, mas agora somos amados. Se a gente se acha bom, a gente nunca vai reconhecer o Salvador, a importância da igreja, mas somos maus. Mas Cristo nos regenerou, devemos lembrar disso. Chamar Deus de Pai, né? Amados, nosso amado Deus e Pai, que grande consolação, nossa identidade de filhos, a prioridade do reino, a pérola de grande valor. Será que a gente se lembra sempre disso, irmãos? Nós encontramos o Evangelho, nós encontramos um lugar seguro, um reino, a prioridade. Isso é tão importante, tão importante. A gente ter essa consciência de quem somos, do que Deus está fazendo. Somos filhos, somos amados. O reino deve ter prioridade por isso. Deus nos amou tanto que envia seu Filho Jesus para nos salvar. Isso é verdade, se vale a pena priorizar a Deus, priorizar o reino. Agora, dos versos 13 a 16, vamos ver nossa identificação com o sofrimento de Cristo. Versos 13 a 16 vai falar muito, né? Nós devemos nos alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, como também na revelação da sua glória. Vos alegreis exultando. Aí nós vemos os sofrimentos e as alegrias. É como o pastor Érico falou, não é só sofrimento. Tem as alegrias. E um dia haverá a nossa maior alegria, que é na revelação da sua glória. A maior alegria. Aqui já temos a alegria. A alegria do Espírito, pela fé, tudo isso é verdade. Já provamos uma alegria, mas a alegria da sua glória. Hoje já temos Cristo, que a glória de Deus se revela em Cristo. Nossa grande alegria. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, quando sofremos por sermos injuriados, por mentirem,
Como diz as bem-aventuranças, aqui Pedro diz que nós somos bem-aventurados também, porque repousa sobre nós o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Se sofremos, se somos injuriados pelo Evangelho, pela verdade, bem-aventurados somos. E o Espírito de Deus repousa sobre nós. Por isso que é diferente o sofrimento. Esse tipo de sofrimento tem consolo, tem alegria, tem o Espírito. Já o sofrimento por causa do pecado, que ele vai falar daqui a pouco, é com tristeza, a vista fica embaçada, né, espiritualmente, há afastamento de Deus, há esfriamento na fé, há revolta. Por isso que o ímpio, o sofrimento para o ímpio se revolta, ele não entende. Por quê? Porque ele não prova o Espírito de Deus, não entende as coisas espirituais. E o sofrimento faz se revoltar, estar mais longe de Deus. Para o crente, não. O Espírito de Deus nos assiste, nos consola quando somos injuriados. Somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito de Cristo. Diz também o verso 15... que Deus não quer que soframos pelo pecado, como assassinato, sermos ladrões, malfeitores e nem se intrometer na vida de ninguém. Às vezes a gente se intromete por se intrometer na vida dos outros. Deus não quer que a gente peque dessa forma. Mas, diz o verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, vamos lá. Pois é, né? A nossa identificação com o sofrimento de Cristo. Tem um texto lá em Hebreus 2:10 que diz o seguinte: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isso é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Veja que texto precioso. Ele diz que foi Deus, Pai, que fez isso. Ele fez o que era apropriado, Deus Pai, e ele tornou Jesus perfeito através dos sofrimentos. É um texto tão difícil. A gente pode perguntar, peraí, Jesus não era sempre perfeito? Como é que está dizendo aqui que Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu? Então, qual é a resposta? É que, como Filho de Deus, perfeito de Deus, pré-existente, antes da criação, Cristo já existia, ele sempre foi e sempre será perfeito. O Filho perfeito de Deus. Agora, era necessário, como homem, aqui, ele veio, pisou, fez-se homem, então era necessário que, por meio dos sofrimentos que passou, ele fosse obediente, ele fosse resistente até a morte na cruz. E ele foi perfeito também aqui na terra. É interessante isso, não é? Ele sempre foi perfeito, mas havia no plano do próprio Deus, Cristo aprendeu por meio do sofrimento. Ele foi perfeito por meio dos sofrimentos que passou. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Por que Deus fez isso? Para nos incluir, para que nós tomássemos parte dos seus sofrimentos, para que nós fôssemos corpo, para que nós fôssemos santificados. Deus fez isso e era necessário que Cristo passasse por isso. Pois é, Cristo foi testado, Cristo foi tentado como nós. Cristo passou por tentações e provações que hoje nós passamos. Mas qual foi a diferença? Ele foi sempre aprovado, ele foi sempre fiel, ele foi sempre obediente até o final. Isso não só nos últimos dias do seu ministério, mas desde o seu nascimento. Ele foi humilhado, ele foi provado para nos incluir no seu plano perfeito, para que nós também pudéssemos participar da glória de Jesus. Pois é Jesus quem nos guia à salvação. O texto também disse, alegrai-vos. É algo difícil, não é? Se alegrar nos sofrimentos. É algo difícil, mas é possível. Se sofremos pela verdade, se sofremos por Cristo,
é possível nos alegrar, como disse aqui o apóstolo Pedro. Alegrai-vos. Ele vai seguir dizendo que por que sofremos? Porque somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Somos participantes da sua glória. Ele é a cabeça, nós somos corpo. Não do sofrimento expiatório de Cristo, que esse só Cristo sofreu por nós, mas sofremos ao nos identificarmos com Ele e por estarmos unidos a Ele. Sofremos pelo reino, pelo desprezo do mundo, pelo diabo e também por nossas lutas do nosso próprio coração. Pois é, irmãos, por que sofremos? Porque estamos unidos com Cristo. Somos um corpo. Somos santificados, somos abençoados, mas também sofremos. Faz parte da salvação, faz parte da obra de Deus. Somos incluídos em Cristo. E às vezes eu faço uma comparação, né? Nós, pecadores, somos chamados a participar de um corpo santo. Por isso que sofremos, que a gente não é acostumado a esse padrão de santidade, de obediência. É algo novo. Nós, tão pecadores, somos chamados a ser santos. Sede santo como é vosso Pai. Então, há um sofrimento nisso, para a gente crescer, para a gente renunciar, para a gente obedecer. Mas é por isso, é porque estamos sendo santificados e somos participantes do corpo de Cristo. Somos bem-aventurados. O Espírito de Deus repousa sobre nós. Lucas 11:13 diz que o Pai dá o Espírito àqueles que lhe pedirem. Mesmo nós sendo maus, sabemos das boas coisas a nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial está nos céus e dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto de João 29, verso 21 e 22 diz: recebei o Espírito, paz seja convosco. Jesus disse aos seus discípulos. Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Que momento lindo, ali de Jesus e dos seus discípulos. Ele soprou sobre eles, ele deu o Espírito para eles. Ele também nos deu. Nós temos, o Pai Celestial nos deu o Espírito. E nós sabemos disso. Igual a Eliseu. Quando recebeu aquele chamado, ele entendeu. Da mesma forma, quem recebe o Espírito entende. Quem recebe o Espírito percebe a presença, a direção, a graça, a unção. Nós sabemos que temos o Espírito. O conceito de paz, de luz, está aqui, né? Paz seja convosco. A luz do Evangelho. É tão triste estar em trevas. É tão triste estar em trevas. Eu acho que falei esses dias aqui na igreja, mas eu estou lembrando agora novamente. Outro dia, poucos dias, queimou a luz do nosso quarto, por causa das chuvas recentes. E eu acho que a gente passou talvez uma semana, não sei quantos dias, sem energia no quarto. Mas foi tão difícil. Por um lado, nem tanto, a gente se acostuma, mas por outro, tinha momentos que eu ia procurar uma roupa, não encontrava direito, eu tinha que pegar no escuro, né? Coisas do tipo, e ali eu ia pensando, eu digo, assim é a nossa vida sem Cristo, a gente tateia no escuro dessa vida, nessa terra sem luz, sem o Evangelho, sem Deus. Como é triste viver sem Deus. Até que foi consertado, né? E brilhou novamente a luz, e eu, como é diferente, assim é Cristo, muito mais a nossa vida. É triste andar em trevas, na força do braço, na força da rebeldia. Deus quer que a gente viva na luz, no poder do Espírito Santo, na paz. Paz seja convosco. E finalmente, Deus também não quer que soframos como malfeitores, como já foi dito, mas se sofrermos como cristãos, não nos envergonhemos disso. E finalmente, versos 17 a 19, se tudo isso acontecer conosco, encomendemos nossas almas ao nosso Criador. Se Deus, pela vontade de Deus, passarmos por sofrimento, encomendemos ao Senhor a nossa alma, porque o mais importante é a salvação da nossa alma.
Os versos finais vão dizer coisas importantes, né? Que o juízo começa pela casa de Deus. O presbítero Edivan leu um texto no início de 1 Pedro capítulo 2, que falava do juízo de Deus sobre os falsos mestres. Pesado, ai dos falsos mestres. São como nuvens, né, que sem água. Um dia Deus vai julgá-los pelo erro, por ensinarem a mentira. Os falsos mestres no meio da igreja. O juízo de Deus já começou. Começa pela casa de Deus. O juízo final é, como diz aí, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ele está fazendo uma pergunta, né? Se começa pela casa de Deus, qual vai ser o final dos que rejeitam o evangelho? Então isso é muito sério. O juízo começa conosco. Sofremos. Deus está nos aperfeiçoando, mas é para o bem. Qual vai ser o fim do mundo que rejeita o evangelho? Então isso aqui é muito sério. O juízo começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Sofrer por Cristo é uma maneira da igreja ser purificada. Os verdadeiros cristãos não precisam ter medo do julgamento divino. No entanto, devemos ter temor, fé e arrependimento. Quem é crente de verdade não precisa temer esse juízo, que já começou pela casa de Deus. E um dia vai haver o juízo final, mas já começou. Deus está nos purificando. Imagine o mundo quando for julgado. Mas o crente verdadeiro não precisa temer esse julgamento. Ou melhor, não precisa ter medo, mas precisam temer. Respeitar, ter fé e arrependimento. É a atitude correta, é se arrepender dos pecados, é temer a Deus e assim viver em paz. E ainda diz aí que é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, enquanto você sofre, se for pelo bem, se Deus permitir pela vontade dele o sofrimento, faça o bem, mesmo quando você está sofrendo. Enquanto sofre, faça o bem. Faça o bem. Por onde Deus permitir você viver. Às vezes é dentro de um hospital, não é? Como a gente está passando na nossa família. Tenho ido muito a hospitais. Mas eu vou em paz, aproveitando as oportunidades lá para fazer o bem, para ajudar os outros enfermos, para pegar uma cadeira de roda para quem está precisando, para levar uma mensagem do Evangelho. Então, enquanto sofre, faça o bem. Entregue-se ao Criador. É tão interessante isso. Vai desesperar? Não, Deus está no controle. Não sei se vocês já passaram uma fase da vida que a gente vai muito ao hospital. Eu já passei algumas vezes. E agora estamos passando de novo. Estou visitando muitos hospitais, mas não é para não é para evangelizar, não. É por causa de enfermidade na família. Mas faça o bem, se entregue ao Criador. Estamos sofrendo não é pelo pecado, não. Claro que, se olharmos de forma geral, é por causa do pecado da humanidade, também vem os sofrimentos para nós. Mas aproveite o sofrimento para fazer o bem. Faça o bem na hora do sofrimento. Se entregue-se, se segundo a vontade de Deus. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, é tão maravilhoso tudo isso que vimos aqui. Nada na terra tem essa proposta, além da tua palavra. É algo tão diferente, é algo tão claro. A luz é tão perfeita que o pecador não entende, o ímpio não entende. Mas nós sabemos que é verdade, nós compreendemos,
porque provamos, ouvimos a tua voz, ouvimos o teu chamado, temos o Espírito e tudo isso faz sentido. E é assim que nós queremos viver, Senhor, na prática do bem, nos entregando ao fiel Criador, sabendo que o juízo final virá, e ai dos pecadores, ai dos que rejeitam o teu evangelho. Se é com dificuldade, Senhor, com sofrimentos que chegaremos lá, mas chegaremos, Senhor, é certo, porque somos amados, somos filhos queridos. Muito obrigado. Preserva em nós, Senhor, a esperança, a verdade, que essas verdades nos impactem, que essa verdade nos faça priorizar o reino de Deus, sabendo que brevemente o Senhor julgará todas as coisas. Nos ajuda, perdoa nossos pecados, dá-nos uma vida de temor, de fé e de arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Amém.